Minha saudação a todos os alunos do curso de Ciências Contábeis da UFPE, no regime de EAD, alunos da disciplina de Tópicos Avançados de Controladoria. Eu sou o professor Daniel Cardoso e nós vamos seguir, como iniciamos na última aula, falando de custos padrões. Naquele momento a gente mencionou que padrão é uma coisa que existe no dia a dia. O seu médico usa padrões na hora que ele avalia. A gente usa padrões quando a gente está analisando o desempenho do nosso time de futebol. Enfim, o padrão é uma medida que nos ajuda a acompanhar o nosso desempenho. E efetivamente a ideia de que está bem presente na vida de um controller é acompanhamento de desempenho. Em que pese ele trabalhar com o sistema de informações da instituição, toda informação ela tem um grande objetivo que é a tomada de decisão, e essa tomada de decisão é sempre no sentido de otimizar o resultado e, em última análise, o desempenho das instituições. Então a gente vai estar olhando um modelo geral para análise de variações, porque a variação vai ao encontro daquela coisa de administração por exceção, que a gente vai falar um pouquinho melhor no final. E existe uma razão para a gente dividir. Sim, a gente vai estar vendo, como é só uma abordagem didática, a gente vai estar vendo basicamente variações em preços e quantidades em relação à matéria-prima, variações de mão de obra direta e as variações dos custos gerais de produção. Existe uma razão para a gente estudar em separado a variação de preço e a quantidade. E a razão é a seguinte: é que os administradores que cuidam dessas áreas são distintos. Geralmente são alguns um gerente, um administrador, um diretor, ele é responsável pela compra e pelo uso de insumos. E e o outro é responsável pela produção, é um gerente de produção. Então, na verdade, esses são eventos que ocorrem em momentos distintos. Você não efetivamente produz na hora que compra. E são responsabilidades, portanto, de agentes diferentes. Então, é importante que a gente separe nitidamente as discrepâncias que ocorrerem em relação ao afastamento do padrão, mas que a gente saiba atribuir a quem foi a responsabilidade devida. Né? Então, se a gente usa somente o conjunto, o resultado final, variação e quantidade, eu não vou saber em que momento a empresa está precisando melhorar. Lembrando, como já foi dito na última aula, o objetivo da controladoria não é fazer auditoria, mas verificações. Verificações que, em pese, em uma análise até parece auditoria, mas o controle ele não tem em mente a punição. Ele não é policial, ele não é auditor. Ele está preocupado realmente em melhorar desempenho, melhorar a avaliação. E aí a gente vai ter um modelo com que a gente vai estar trabalhando. Não fique tranquilos que a gente vai mostrar exemplos mais práticos, mais fáceis de entender. A gente vai ter inicialmente três, vão ser três fases. Né? Uma em que eu vou estar olhando a quantidade efetiva do insumo, seja lá o que for, matéria-prima, pode ser também a mão de obra e pode ser o custo geral, ao preço efetivo, ao preço que efetivamente ele foi adquirido. A quantidade efetiva, a abreviatura aqui, que é preço efetivo, a abreviatura PE, igualzinho em Pernambuco. Então, no segundo momento, eu vou estar olhando a quantidade efetiva, que é já considerando que eu comprasse pelo preço padrão. De cara, a gente já tem que ver o seguinte: o preço efetivo é o preço que efetivamente foi comprado. Ele pode ser maior ou menor do que o padrão. Então, eu preciso comparar como é que foi esse relacionamento entre o valor que foi comprado e o valor que efetivamente foi previsto, né? O padrão diria que deveria ter sido comprado. E aqui a gente vai ter quantidade padrão, que é a quantidade, no caso, nesse primeiro exemplo que a gente vai ver, da matéria-prima, que vai ser ajustado pela produção efetiva, isso considerando o preço padrão. E aí a gente daqui a pouco vai falar por que a gente usa o preço padrão e não o preço efetivo. Então aqui, como eu falei,
nesse momento eu vou saber a variação de 1 para 2, e 1 para 2 é saber a variação do preço da matéria-prima, ou o preço da taxa de mão de obra direta, ou a variação dos gastos gerais de produção. No momento 2 aqui, eu vou estar olhando a variação de 2 para 3, que é a variação em relação à quantidade. E essa variação vai ser em relação à quantidade de matéria-prima, a variação da eficiência da mão de obra, ou a variação da eficiência dos custos gerais variáveis. Essas duas diferenças, essas duas variações, promovem uma variação maior, chamada de variação total. Vamos para o exemplo, que com um exemplo é sempre mais simples. Vamos determinar que naquela empresa, aquela mesma empresa que a gente usou na última aula, a gente vai seguindo com aquela mesma empresa para esse exemplo de agora. Na aula passada a gente viu que o custo padrão de matéria-prima daquela unidade ele era de 12 por unidade. E como é que eram esses 12? Se consumia 3 quilos, se está esquecido, dá uma olhadinha na última aula para lembrar, e esses 3 quilos eles eram multiplicados pelo preço padrão que se encontrou quando a gente fez aquela continha, né, com o valor do quilo do estanho e quanto é que era a movimentação e quanto que era com desconto. No final das contas, chegou-se à conclusão que com R$4 a cada quilo, você multiplicando isso por 3, que é a quantidade de quilos usados, chegaria ao custo unitário do material que a empresa produz, que didaticamente, para facilitar, é um produto só, feito só de um material principal, que no caso específico é o estanho. Então, para essa produção, nesse determinado mês, e aí o controle, lembra? O controle foi chamado porque estava um problema sério. Se percebia que estava se comprando material de qualidade inferior, se contratou gente em cima da hora, portanto se contratou gente que não era qualificada. Daí a empresa, o diretor, o responsável chama o controle e diz: olha, acompanha isso, verifica o que é que está acontecendo. Então o controle propôs fazer o acompanhamento. E esse acompanhamento, ele como todo bom controle, criou fichas, né? E a primeira ficha dele é a de acompanhamento aqui em relação ao custo padrão, que já tinha sido decidido. Na verdade, o primeiro passo dele foi chegar à ideia do que era o custo padrão por unidade. E agora ele vai querer entender o que está havendo em relação às variações entre mão de obra, matéria-prima e os custos gerais de produção. Agora a gente vai falar de matéria-prima. Então, olha, a quantidade efetiva que foi comprada de matéria-prima foram 6.500 quilos. Está aqui. Foram adquiridos 6.500 quilos de estanho. Ao preço efetivo de R$3,80. Está escrito aqui também. Foram adquiridos 6.500 por R$3,80. Toda a matéria-prima foi usada na produção. Essa é uma informação muito importante. Grave essa informação que a gente vai usar ela já já, porque nesse exemplo a gente vai usar tudo. Mas pode existir a condição de não se usar tudo o que se comprou. Então é o próximo exemplo que a gente vai estar olhando. Mas nesse caso se usaram os 6.500 quilos de estanho. E isso tudo foi usado para produzir 2.000 unidades do produto. Pois bem, então vamos fazer a avaliação. Como é que a gente faz? A gente vai ver primeiro a variação de 1 para 2, depois de 2 para 3 e comparando as duas variações, a gente vai saber quanto foi a variação total. Do 1 para o 2, 6.500 kg vezes 3,80, 24.700. Era esperado que ao se comprar 6.500 kg de estanho, a empresa tivesse que desembolsar 24.700. Mas, desculpe, a 6.500 ao custo de 4, que é o preço padrão, a empresa fosse desembolsar 26.000. Mas o que aconteceu na real foi que a empresa comprou os 6.500 quilos, porém ela só gastou 24.700. Por quê? Porque em vez de comprar a 4, ela comprou a 3,80. Isso dá uma diferença na hora de comprar, de em vez de gastar 26.000, desculpem, anterior, se gastou 24.700.
Isso quer dizer que a empresa economizou 1.300. É uma variação e é uma variação favorável para a empresa. Por isso o F está entre parênteses. Foi uma variação que foi interessante para a empresa, ela economizou. Próximo passo, vamos olhar aqui para a questão da produção, unidades. Eu produzi 2.000 unidades, não é isso que está me dizendo a questão? Adquiriu 6.500, custo de 3.80, usou toda a matéria-prima e produziu 2.000 unidades. Quantos quilos a gente gasta para fazer uma unidade? 3 quilos, está aqui também. A gente viu na última aula. Para cada unidade, 3 quilos. Então, 3 quilos vezes 2.000 unidades, 6.000 quilos. Deveria ter a indicação de quilos aqui, mas não está, mas saibam que aqui é quilo, né? Do mesmo jeito que aqui eram 6.500, aqui 6.000. Então, para produzir 2.000 unidades, eu deveria ter gasto, que é a quantidade padrão ajustada pela produção efetiva, eu deveria ter gasto 3 quilos vezes 2.000 unidades, 6.000 quilos. 6.000 quilos vezes R$4, o valor do quilo, 24.000. Só que aí tem alguma coisa que está diferente, né? Porque veja, eu falei 6.500 e aqui eu falei 6.000. E aqui está dizendo também que eu gastei todo o valor, toda a matéria-prima que eu adquiri. De 2 para 3, você vai ter uma variação de 26 para 24. Mas por que a variação é desfavorável e não favorável? Porque veja só, aqui eu ganhei, porque essa diferença foi assim, eu economizei, eu paguei menos quando deveria ter pago mais. Aqui eu vou ter uma produção que está sendo expressa em reais, mas na verdade eu ainda não vendi, obviamente, porque inclusive o preço de venda deve ser maior. Mas ela reflete um problema. Eu produzi 2.000 unidades usando 6.500 quilos. Eu deveria ter usado 6.000, mas eu não usei 6.000. A questão está clara, está dizendo foram adquiridos 6.500 e toda a matéria-prima adquirida foi usada na produção de 2.000 unidades. Aqui o que eu estou colocando é dentro do padrão. O padrão me diz o quê? Que é para cada unidade 3 quilos, 2.000 unidades, eu só deveria gastar 6.000, mas na verdade eu gastei 6.500. De 6.500 para 6, eu, na verdade, gastei 500 quilos a mais do que eu deveria ter gasto, porque o padrão não é 6.000, o padrão não usa 6, o padrão na verdade é usar 3 quilos vezes 2.000. Aqui eu tenho uma quantidade padrão de matéria-prima para produzir 2.000 unidades. Eu deveria ter produzido com 3 quilos. Se eu realmente tivesse feito tudo certinho, a R$3, eu deveria ter produzido, em vez de 6.000 unidades, eu deveria ter produzido, só um instante, 2.166 unidades. 2.167 aproximadamente. Então, na verdade, minha produção foi ineficiente. Então, as 500 unidades que foram produzidas a menos, desculpe, os 500 quilos que foram gastos a mais, porque veja, era para eu gastar só 6.000 quilos, eu gastei 6.500. Os 500 quilos a mais que eu gastei, vezes R$4, eles me custaram R$2.000 negativos. Por isso,
é desfavorável. Vou repetir para o caso de ter ficado alguma dúvida. Se eu tivesse seguido a produtividade correta, usando 3 quilos por cada unidade, eu faria 2.000 usando vezes 3, 6.000 quilos. 6.000 quilos vezes o preço padrão deveria ter custado para mim 24.000. Só que na verdade eu fiz 2.000 unidades usando 6.500 quilos da matéria-prima. Eu fui ineficiente. E quanto me custou essa ineficiência? 500 quilos a mais. E quanto é que é o quilo? R$ 4, não é o preço padrão? Então, R$ 500 vezes 4, de 2 para 3 em relação à quantidade, eu gastei 500 quantidades, 500 quilos a mais, e isso em dinheiro representa R$ 2.000. Então, no final das contas, o que eu ganhei aqui comprando um produto mais barato, eu perdi aqui porque eu fui ineficiente na produção. Eu tive, inclusive, um prejuízo nessa operação de R$ 700. Pode ver que aqui o D é de desfavorável. Se ainda não entendeu, nos próximos a gente vai começar a entender melhor. Aí lembra que na outra questão você usava todo o material? Essa questão é igualzinha a hoje, só que veja o seguinte. O custo padrão continua aqui sendo o mesmo, de matéria-prima, né? 3 quilos por unidade, vezes R$ 4 por cada quilo, dá um total de 12 por unidade. Até aí tudo bem, todo mundo concorda. Da mesma forma que da outra vez, foram adquiridos 6.500 kg de estanho. Estanho é matéria-prima para a gente fazer aquele suporte. Ao custo final de R$ 3,80, igualzinho da outra vez. Porém, sempre que tiver um porém, contudo, todavia, entretanto, a gente tem que prestar atenção. Porém, somente 5.000 unidades, 5.000 quilos da matéria-prima foi usada. Ou seja, ele não usou dessa vez os 6.500. Ele usou 5.000. E agora ele produziu 1.600 unidades do produto. Aí se você pegar R$ 3, que é o quantitativo de quilos que cada unidade leva, multiplicar por 1.600 unidades, você vai chegar à conclusão que você gastou 4.800 quilos. 4.800 quilos vezes R$ 4, você vai ter aí um total de 19.200. O que era esperado, se você usasse os 5.000 quilos, né, é que você conseguisse ter um valor de 20.000. Aqui você ainda continua tendo uma diferença. Agora a diferença é de 800. No outro caso, a diferença foi de 700. Por quê? Porque você ainda continua tendo uma ineficiência na sua produção. Por quê? Porque você usou 5.000 quilos para produzir 1.600 unidades. E você deveria ter usado só 4.800. Porque o que é que o nosso custo padrão por produto diz? Eu uso 3 quilos e eu gasto R$ 4 por quilo. R$ 4 está ok aqui, está igualzinho. Aqui e aqui. O que é que está mudando? Que eu estou usando mais matéria-prima do que eu devia. E aí eu estou produzindo menos do que eu deveria. E como é que eu traduzo isso em dinheiro? Pela diferença. 20.000 menos 19.200, R$ 800 de diferença. Como eu ganhei lá atrás, quando eu comprei, lembra que eu comprei mais barato, por R$ 3,80?
eu tenho um lucro de 1.300, digamos assim, um ganho. Mas quando eu comparo com a perda que eu tive, eu vou continuar tendo um prejuízo na operação. É um prejuízo menor do que o outro, que foi de 700, mas continua sendo um prejuízo. Ou seja, nessa operação, eu estou tendo problemas quando eu comparo com um padrão que eu me propus a seguir, que eu não estou sendo eficiente, eu não estou conseguindo ter eficácia. Aí vamos entender um pouquinho mais aprofundadamente isso aí que a gente viu agora. Olha, o que é variação de preço? Pensando primeiro no preço naquele momento lá da compra. O que é que ela mede? Ela vai medir a diferença entre o que é pago por uma quantidade de material qualquer que você compra e o que deveria ter sido pago de acordo com o padrão. Vamos lembrar sempre que esse exemplo aí mostra um caso em que o comprador comprou mais barato, mas ele poderia comprar mais caro também, sei lá, por um problema de entre safra, falta de oferta, problema de distribuição, algum problema. Então, isso também chamaria a atenção do controller e da administração, de um modo geral. Então, só para a gente lembrar, a variação de preço da matéria-prima, como é que a gente faz? A gente pega a quantidade efetiva, multiplica pelo preço efetivo. Isso a gente subtrai da quantidade efetiva que efetivamente eu comprei, ou que eu efetivamente adquiri. E vou multiplicar primeiro pelo preço padrão, ou pelo preço efetivo, né, o valor real que eu comprei, e depois pelo preço padrão. E vou subtrair os dois. Se eu usar a fatoração, que todo mundo aqui aprendeu lá no segundo grau, acho que na sexta série, sei lá, por aí, no fundamental, eu acho. Se eu colocar em evidência o que está presente nas duas multiplicações, eu posso mudar a fórmula para isso. Então, a variação do preço da matéria-prima, o que é que é? Deixa eu voltar. É, tão somente, a diferença entre o preço efetivo e o preço padrão multiplicado pela quantidade efetiva. E aí, usando os dados do exemplo, foram 6.500 quilos, o preço efetivo 13,80, preço padrão R$ 4, vai dar negativo. Lógico, porque 3,80 menos 4 menos 0,20 centavos. Multiplicado por 6.500, 1.300 negativo. Mas por que o F de favorável? Porque se eu comprei mais barato do que era o valor, favorável para a empresa lucrou com isso aí, né? Naquele instante da operação, mesmo lembrando que a gente viu agora, na operação como um todo a empresa perdeu. Não foi legal. Não foi ainda na compra, mas talvez tenha até sido. A gente vai descobrir mais para frente que talvez essa compra ela tenha um reflexo que seja diferente de tão somente o valor. Mas vamos deixar isso para o momento certo. Então, o relatório dessa variação, o nosso controller, ele poderia traduzir numa fichinha como essa aí, onde eu tenho qual foi o item que foi comprado? Estanho. Quanto foi comprado? 6.500 quilos. Por que preço? 3,80. Qual era o preço esperado ou o preço padrão? 4. Então, houve uma diferença de preço. Essa diferença de preço dá 20 centavos. Na verdade, aqui está aparecendo 2 menos 3, mas é 1 menos 2, né? A variação total de preço representou quanto? É 1 vezes 3, não 1 vezes 4. Que é o seguinte, é 6.500 vezes 20 centavos, que dá os 1.300 que a gente já viu. Aí é que está a grande sacada da controladoria. A gente quer uma explicação. Por que houve essa diferença? A explicação na ficha do controle estaria lá. Negociado com um preço especialmente mais favorável. Méritos aí, aparentemente, para o comprador, né? Para o gerente, para o diretor, o supervisor.
de compras. Aí agora a gente vai falar de quantidades. A gente não vai falar tanto do valor em si. Lembra que a gente tem lá situação 1, situação 2, situação 3. Aí a gente viu a variação. Realmente, em relação à variação de preço, foi muito favorável. A gente teve R$ 1.300 indiscutivelmente favoráveis à empresa. Mas agora a gente vai falar da quantidade. Então, nessa parte da avaliação, digamos que no primeiro momento eu estou avaliando o gerente de compras. Agora eu quero avaliar o gerente de produção. Então, agora eu vou medir a diferença entre a quantidade de materiais utilizados, né, na produção e a quantidade que deveria ter sido utilizada, que é justamente aquilo que a gente acabou mostrando. Né? Se são 3 quilos, deveria ter usado 6.000 e não 6.500 e tal. Vamos olhar isso um pouquinho mais de perto. A fórmula é bem parecida. Né? A variação da quantidade de matéria-prima é a quantidade efetiva, que é vezes o preço padrão, menos esse produto aqui é subtraído do produto da quantidade padrão, que é ajustada pela produção efetiva, vezes o preço padrão. Se a gente fatorar, a gente vai chegar à conclusão. Como é que a gente fatora aqui? A gente pega o preço padrão que está presente nos dois produtos, coloca em evidência, fica aqui na frente do parênteses, e eu vou chegar à conclusão que para eu descobrir a variação de preço da matéria-prima é fazer a diferença entre a quantidade efetiva e a quantidade padrão e multiplicar pelo preço padrão. Então vamos lá. Usando aquele mesmo dado do exemplo que a gente está se utilizando dele. R$ 4,00 é o preço padrão. Não há o que discutir. Então eu tenho R$ 4,00 que vai multiplicar o quê? 6.500 foi efetivamente a quantidade de quilos que a empresa comprou. Mas, na verdade, para produzir 2.000 unidades, está aqui embaixo, um asteriscozinho em referência a esses 6.000, para produzir 2.000 unidades, vezes 3 quilos, porque não são 3 quilos que eu gasto em cada unidade, eu só deveria usar 6.000 quilos. Mas eu gastei 6.500. Então, como é que eu calculo aqui a variação? Quantidade efetiva e a quantidade padrão ajustada. Então, é 6.500 menos 6.000, um pelo outro, que aqui vai dar 500. 500 vezes 4, 2.000. Por isso, aqui atrás, a gente vai ter 2.000 como diferença. Entenderam? Se olhando direitinho para essa continha, você não tem jeito, vai entender mais fácil. Se fosse aparecer um relatório, o mesmo relatório lá do nosso controller, lembra que lá ele disse que a matéria foi comprada por um preço favorável e tal? Na mesma fichinha dele ia estar assim. Agora já falando da produção, não mais falando da compra. Foi comprado um material, o material era o estanho. O preço padrão R$ 4,00. E aí lembra do que eu falei, a gente não usa o valor que foi comprado efetivamente, porque aí eu não tenho, o gerente de produção ele não tem controle sobre o ganho de preço. O ganho de preço eu já calculei no primeiro momento. Agora eu quero ver a quantidade de matéria-prima que eu usei. Então, o preço eu vou usar o preço padrão. Então, o preço padrão 4. A quantidade efetiva, nosso controller registrou 6.500 quilos, e aí a quantidade padrão permitida seria 6.500. Então nós temos aqui uma diferença de quantidade de 500 quilos. 500 quilos a mais. Então a variação de quantidade, traduzindo isso em reais, é 500 quilos
vezes 4, que é o preço padrão, 2.000. Aí é que vem, como eu sempre mostro, a grande sacada da controladoria, a explicação. Aí o controller vai dizer por que é que se teve esse gasto a mais. Ele certamente foi na área, conversou com o gerente de produção, viu como é que funcionava o processo e aí ele registrou. Os materiais que foram comprados, eles eram de qualidade inferior, impróprios para a produção. Perceberam? A empresa ganhou lá atrás porque o rapaz, o gerente, a moça, a pessoa responsável pelas compras, comprou mais barato. Ótimo, parece que é bom. Mas ela comprou um material impróprio e de qualidade inferior. Aí o que aconteceu? Percebeu que em todos os casos a empresa sempre perdeu no geral na variação final? Por quê? Porque não adianta trabalhar com material de péssima qualidade, porque você na hora de produzir você vai sofrer e não vai conseguir produzir o suficiente e certamente vai perder material, vai ter material que não vai servir para absolutamente nada. Então, essa é a grande sacada da controladoria, você entender os porquês das coisas. Então, se você olhasse no geral, você não ia entender bem onde está o problema. Separando quem tem gestão sobre compra de quem tem gestão sobre produção, você já chega rapidinho na conclusão. Beleza, o gerente de compra ganhou dinheiro, mas o ganho dele acabou sendo um prejuízo, porque ele comprou um material de qualidade ruim e que acabou levando a uma produção inferior. Então, em relação à mão de obra, porque agora a gente vai falar de mão de obra, primeiro a gente falou de matéria-prima. Eu acho que deu para sacar, né? A gente vai usar um exemplo, que na verdade é o mesmo exemplo. O custo padrão de mão de obra por unidade ele é igual a R$ 35, que é calculado da seguinte maneira: 2 horas e meia de mão de obra por cada unidade, sendo que a hora trabalhada é R$ 14. Eu acho que vocês lembram que a gente calculou esse valor, inclusive. Isso vai me dar um gasto de mão de obra, e a mão de obra direta, eu estou usando até a abreviatura MOD, de R$ 35 por unidade. Então vamos supor que em um determinado mês a empresa pagou 74.250 a seus empregados, incluindo isso os encargos sociais, e benefícios, né? Por um total de 5.400 horas de trabalho. Isso vai corresponder a uma média de R$ 13,75 por cada hora. Ou seja, aparentemente a gente está lá, como no exemplo lá da matéria-prima, a gente está tendo uma vantagem para a empresa, né? Porque você tem o custo padrão seria 14 e na prática você está verificando que você está gastando R$ 13,75. E qual é o problema para o controle? Claro que é sempre uma bronca para o controle resolver, né? E o problema seria, usando esses dados que a gente tem acima e mais aqueles que a gente já está utilizando da produção, da quantidade de unidades que estão sendo produzidas, a gente vai calcular a variação de taxa e eficiência da mão de obra. Então, a variação de preço da mão de obra direta, ela vai ser chamada de taxa padrão de mão de obra, ou variação da taxa padrão de mão de obra. E o que é que essa variação vai medir? Ela vai medir qualquer diferença entre o padrão e a taxa média por hora paga aos empregados diretos, né? Aquela folha direta que pertence à empresa, que está lá no salários a pagar da empresa. E como é que eu meço essa variação da taxa de mão de obra? Vai ser a quantidade de horas efetivas, o produto da quantidade de horas efetivas vezes as taxas efetivas, subtraído do produto das horas efetivas, multiplicado pela taxa padrão.
essa taxa padrão, a gente vai ver aqui embaixo mesmo. Já a gente vai ver. Então, essa subtração me dá a variação da taxa de mão de obra. Se eu vou fatorar, como a gente já se acostumou, se eu tenho horas efetivas aqui no produto, nas duas partes do produto, eu posso colocar ele em evidência e eu chego à conclusão de que para eu saber a variação da taxa de mão de obra é pegar o total de horas efetivas e multiplicar pela variação da taxa efetiva menos a taxa padrão de mão de obra. Então, só voltando, eu tenho 5.400 horas. Não foi o que foi dito? Aqui, ó, a empresa pagou 74 mil e pouco por 5.400 horas, né? Então, foram 5.400 horas. Isso vezes 13,75, que é o valor que ficou calculado aqui, ó, corresponde a uma média de 13,75, menos 14. E quem é esse 14? 14 é esse aqui, ó, é o padrão. A gente não calculou lá atrás, na última aula, que o valor da hora de mão de obra padrão é 14. Então, do mesmo jeito que com a matéria-prima, eu estou tendo um ganho. Por quê? Porque eu vou estar pagando uma hora um valor menor do que o padrão estipulava ou previa. Então, é multiplicar 5.400 pela diferença de 13,75 para 14, é multiplicar 5.400 por 25 centavos e chegar a 1.350. O Fzinho entre parênteses aqui mostra que é uma diferença favorável para a empresa. Isso em relação a o valor da hora que eu paguei. Eu não estou aqui questionando a quantidade de horas ainda. Eu vou falar disso agora. A avaliação de eficiência de mão de obra, ela procura, eu agora vou falar de produtividade, que tem a ver com quantidade de horas utilizadas, né? Então, como eu escrevi aqui, a variação de eficiência de mão de obra, ela procura medir a produtividade da mão de obra direta. Nenhuma outra variação é acompanhada mais de perto pela administração, porque se acredita que, de forma generalizada, o aumento da produtividade da mão de obra é vital para a redução de custos. Eu acho que para aquelas pessoas que trabalham, não há dúvida de que pelo menos eu, em todos os lugares onde eu trabalhei, a preocupação com mão de obra, com hora extra, era uma coisa até assim, que parecia ser paranoica. Você, em onde você trabalha, todo mundo está preocupado. Primeiro porque existe hora extra. O nome extra já dá uma dica, né? Se é extra, é extraordinário, tem que haver uma justificativa. Se foi uma demanda inesperada e bem-vinda de produtos, de produção, tudo bem. Mas se no dia a dia, independente de nenhum fato extraordinário, você continua tendo um volume elevado de horas extras, alguma coisa não está funcionando bem na tua empresa. Isso tem que ser olhado com muito carinho, né? Bem de perto. Por isso que se diz que não existe outra variação que seja mais acompanhada pela direção da empresa, porque ela é um termômetro para muita coisa. Então, a exemplo do que a gente viu ainda agora em relação ao preço, a variação do preço da mão de obra, que no caso para a empresa foi favorável, vamos olhar agora em relação à taxa de produtividade, né? Essa variação aqui vai medir qual é a diferença entre o padrão de produtividade e a taxa média por hora de produtividade que a gente paga para os empregados. Então, vai lá. A variação de eficiência da mão de obra vai ser horas efetivas vezes a taxa padrão menos horas padrão, que aí lembra que a gente tem uma quantidade de horas para fazer cada unidade, a gente não chegou, a gente está aqui embaixo, né? 2 horas e meia por unidade. Essa é a quantidade de horas padrão. Vezes a taxa padrão, a mesma taxa que
eu vou poder pegar aqui, como a gente fez das outras vezes, já para ganhar tempo, já que vocês já entenderam. Eu coloco em evidência, né, a taxa padrão e descubro que, para eu saber quanto é a variação da taxa padrão de mão de obra, ou variação da eficiência de mão de obra, eu vou pegar a taxa padrão, o valor, e multiplicar pela diferença entre a quantidade de horas efetivas, a quantidade de horas que aconteceu, pela quantidade de horas que deveria ter acontecido. No exemplo da gente, a gente já sabe lá desde outra aula que a hora a hora de trabalho representa R$ 14. Só que eu, voltando aqui para o exemplo, ó, rapidinho, foram 5.400 horas, não foi isso? 5.400. Mas eu disse que produzi 2.000 unidades. Não foram 2.000 que a gente produziu? 2.000. Por isso é que tem um asterisco aqui. 2.000 unidades por 2 horas e meia, que é o padrão. Por isso é que aqui é hora padrão ajustada pela produção efetiva. Se foram 2.000 a 2 horas e meia, eu deveria ter gasto somente 5.000 horas. Se fossem 3.000 unidades, seriam 7.500 horas. Aqui seriam 7.000. Quando se diz que é a hora padrão, que é aqui, ó, 2,5, ajustada pela produção, a produção é justamente isso aqui. Eu tenho 2.000, posso ter 3.000, 4.000, 5.000, não importa. Mas com 2.000 unidades eu deveria, gastando 2 horas e meia a cada unidade, gastar 5.000 horas. Só que eu gastei 5.000 horas, 5.400 menos 5.000. O resultado aqui está errado, obviamente, é 400, né? A gente teve 400 horas a mais do que deveria ter tido. Por que isso? Houve ineficiência, né? A gente pode ter produzido, sei lá, a máquina pode... Lembra que que a empresa contratou muita gente nova? Não, não, não pode deixar de ser um dos motivos. E esses 5.600 que aparecem estar errados, na verdade eles estão certos, porque veja, 5.400 menos 5, 5.600 não é a diferença de 5.400 para 5. Acho que todos entenderam, né? Mas para quem não entendeu, é 5.400 menos 5.400 vezes 14, 5.600. Então, na verdade, essa diferença aqui, ela é negativa para a empresa. Ela não é favorável, ela é desfavorável. Por quê? Porque acabou se gastando em relação à quantidade de horas, porque se gastou horas a mais do que deveriam ter sido gastas, e essas horas gastas em excesso representaram um prejuízo de 5.600 para a empresa. Então, se a gente for olhar aqui no nosso comparativo, a gente vai ver que que a empresa ganha em relação à taxa da hora, 13,75, porque o padrão era 14, e isso rende 1.350 para ela num primeiro momento, né? Aparentemente ela fez um bom negócio, mas quando ela vê que ela está sendo improdutiva, e aí lembra que o controller foi chamado para identificar se estava tendo problema de produtividade? Pronto, o controller está apontando. Em vez de se usar somente 5.000 horas, vocês estão usando 5.600 ou 5.400, né? Que vai dar no total aqui 5.600 quando a gente multiplica. Faz essa continha que a gente viu aqui agora, né? Em vez de usar 5.000, está usando 5.400 e o valor dá 5.600. Então, a variação total dessa operação
com essa ineficiência, pode dizer que ela está tendo problema de ineficiência na matéria-prima, ela compra barato, mas não consegue usar bem a matéria-prima porque ela é de baixa qualidade e não se usa tudo, acaba se desperdiçando, jogando fora, porque a matéria não presta. Está tendo problema de ineficiência na gestão das horas extras também. Não é nem da hora extra, é na confecção do produto. Né? Você tem uma economia no valor da hora que você está pagando, mas efetivamente você não está conseguindo usar a quantidade de horas que devia. Você está usando muito mais horas. Uma explicação para isso pode ser que justamente por serem sido contratados empregados novos, que não têm aquela experiência que os outros já tinham, que não têm até a qualificação, não têm o conhecimento que os outros tinham, eles demoram mais horas para fabricar o produto. E aí, essa variação também é desfavorável para a empresa. Então, agora a gente vai passar para uma terceira categoria, que seria a variação de custos gerais variáveis de produção. E isso seria, eu gosto sempre de resumir assim, é aquilo que não é mão de obra nem matéria-prima. Todos os outros custos variáveis de produção, a gente vai usar a mesma lógica que a gente usou para avaliar tanto um quanto o outro. E no exemplo que a gente viu anteriormente, os custos variáveis de produção, a taxa deles era de R$ 7,50 por cada unidade de produto. E como é que a gente chegava nesses R$ 7,50? 2 horas e meia, que lembra que era a taxa que a gente usava de produção para o produto, por R$ 3,00 por hora. Então, R$ 7,50 por unidade. Então, cada unidade representa R$ 7,50 de custo geral de fabricação. Naquele mês, em análise, né, nesse mês que a gente está vendo, o custo geral de variável foi o total de produção equivalente ao seguinte: 15.390. Gastou-se R$ 15.390. A gente já sabe que foram 5.400 horas de mão de obra, a gente olhou isso ainda agora. E isso foi registrado durante o mês. E a empresa produziu 2.000 pares de suporte de livro, ou seja, o produto que a empresa produz, que é feito de estanho, né, é um par de suporte de livros. Não se confundam achando que cada lado do par é uma unidade. A unidade de produto é um par para o livro ficar em pé. Não sei se você já viu em biblioteca, né? Aquele suportezinho que você coloca, o livro fica em pé e você consegue ler sem ter que segurar o livro com sua própria mão. Então, agora a gente já viu mão de obra, matéria-prima, já viu mão de obra, vamos olhar agora custos gerais. Mesma lógica que a gente usou anteriormente. A variação de custos de gastos ou custos gerais de variáveis vai ser o seguinte: vai ser as horas efetivas vezes a taxa efetiva menos horas efetivas vezes a taxa padrão. Fatorando, como a gente já viu, a gente coloca em evidência a quantidade de horas efetivas e faz a diferença entre a taxa efetiva e a taxa padrão. Dentro do exemplo que a gente tem visto, o que é que a gente sabe? Horas efetivas foram 5.400 horas. R$ 2,85 por hora, que é o que a gente já tinha calculado lá atrás, só que agora a gente está trabalhando com 3. Né? Foi verificado que a empresa está trabalhando com 3. Desculpe, o padrão era 3, mas efetivamente está se trabalhando atualmente com 2,85. Então isso vai render uma diferença favorável para a empresa de R$ 810 favoráveis. E de onde é que saiu esse 2,85? Você pega as 15.000, o valor, né? 15.390, que está aqui, ó. R$ 15.390, que foi o que se gastou com o custo geral. Dividido por 5.400, que é a quantidade de hora,
a hora está saindo a 2,85. No meu padrão, ela sairia a R$ 3. Então, eu vou aqui, seguindo a fórmula, multiplicar 5.400 pela diferença entre 2,85 e 3. Isso me dá uma diferença favorável de R$ 810 em relação ao custo de fabricação a favor da empresa. Agora, a gente viu a questão só do custo, mas vamos ver em que relação à eficiência. Aí a gente segue a mesma coisa, hora efetiva, taxa padrão, número de padrão, né, de horas, que vai ser ajustado pela produção efetiva, fatoro. Eu sei que a variação de gastos gerais de produção, quando eu estou olhando para a eficiência, não esqueçam disso, a gente está olhando para a eficiência, vai ser igual a diferença entre as horas efetivas menos o número padrão de horas ajustado pela produção, que aí você já sabe, ajusta pela produção, porque pode ser 3.000 unidades, 5.000 unidades, mas a taxa aqui no caso são 2 horas e meia por unidade. Essa taxa ela é fixa porque ela é do padrão, mas a quantidade de unidades varia. Então, a taxa padrão que eu tenho, lembra que a gente viu, é 3 por hora? 3 por hora multiplicado pela quantidade de horas que efetivamente aconteceu, pela quantidade de horas que deveria ter acontecido, que eram 5.000. Então, como vocês já estão acostumados, eu já vou partir para outra planilha que a gente já mostra o seguinte. No primeiro momento, foi favorável, lembra? 810 favorável. Mas quando eu vou para o segundo momento, quando eu percebo que eu usei 5.400 horas e eu só usei 5.000, mesmo que essa hora tenha sido mais barata, eu estou com um problema aqui de R$ 1.200 desfavoráveis para mim. No geral, essa variação, embora eu tenha ganho 810 por ter um custo menor do que o padrão em relação aos gastos gerais de fabricação, eu acabei tendo uma ineficiência pelo excesso de horas extras e as horas de horas adicionais. Essas horas que eu gasto a mais também estão se refletindo nos custos gerais. Então, eu vou ter uma deficiência que também vai impactar no custo geral, no valor de R$ 1.200 negativo. Então, no geralzão, a variação total da empresa foi de 390 negativo em relação aos custos gerais. A administração por exceção, aí a gente viu 3 exemplos, né? O nosso controller, suposto controller da história que a gente imaginou, ele tinha que mostrar para os outros diretores que não vão ter a visão de controladoria que ele tem, que não vão ter o conhecimento de contabilidade que ele tem, que a matéria-prima estava sendo comprada de uma qualidade inferior e que, embora parecesse ser vantagem pagar mais barato, desfavorecia a produção e, em outras palavras, prejudicava o processo produtivo. Que em relação às horas, mesmo estando se pagando um valor menor por hora, provavelmente causado justamente pela mão de obra novata, a quantidade de horas que se usava para fazer um produto estava acima do padrão. E os custos gerais que são atrelados nesse modelo que a gente mostrou, as horas que são usadas, também eram desfavoráveis para a empresa justamente por conta da ineficiência da hora que estava se gastando a mais. A análise de variações, a análise dos relatórios de desempenho são elementos importantes da administração por exceção, que é do que a gente está tratando.
Em termos simples, a administração por exceção ela vai significar o seguinte: a atenção que o administrador vai estar direcionando para aquelas partes da organização nas quais os planos não estão sendo cumpridos. Seja por um motivo, seja por outro, não importa. Ele não deve desperdiçar o tempo e o esforço dele focalizando aquelas partes da organização em que as coisas estão indo bem. Se na vida real, se a empresa trabalhar com orçamentos e padrões bem definidos, tudo deve ocorrer como planejado, né? Vai haver diferença pequena entre o resultado efetivo e o resultado que acaba acontecendo. Então, se isso acontecer, o administrador ele fica livre para poder se concentrar em outras questões. Mas quando um resultado fica muito disparo e muito distante do padrão, ele realmente vai ter que gastar energia, porque isso é como se fosse um alarme, um sinal para o administrador de que houve uma exceção. E esse sinal assume a forma de uma variação. Essa variação que a gente acabou de ver equivale a um sinal de alerta, que vai fazer com que o administrador ele pense que existe a necessidade de dar atenção àquilo ali que está sendo estudado. No segundo tópico que a gente está mostrando aí, a utilização internacional de custos padrões, a gente pode dizer que os custos padrões eles são utilizados por empresas em todo o mundo. Não é uma coisa regional, não é uma coisa que vocês estão aprendendo aqui que ninguém usa. No contrário, muita gente usa. Num estudo bem recente, constatou que 3/4 das empresas pesquisadas no Reino Unido, na Inglaterra, né? Porque Reino Unido, além da Inglaterra, País de Gales, Escócia, eles, 40% daquelas empresas e também 40% das empresas constadas no Japão usavam sistemas de custo padrão. Os custos padrões eles foram inicialmente introduzidos no Japão após a Segunda Guerra Mundial. E a primeira empresa que utilizou o custo padrão ela chama Nippon Electronics Company, NEC. Uma das primeiras empresas japonesas a adotar custo padrão para todos os seus produtos, ou seja, ela achou tão interessante que ficou fissurada nisso aí, começou a usar custo padrão para todas as áreas. Então, desde lá, muitas empresas seguiram o exemplo da NEC e desenvolveram seus próprios sistemas de custo padrão, ou seja, isso que a gente viu é um exemplo. Na verdade, o custo padrão ele pode ser utilizado por qualquer tipo de empresa e cada um pode ter o seu específico. Então, e fazer a avaliação usando o custo padrão? É bom? É ruim? É só bom? É ruim? De cara, vocês como bons estudantes sabem que não existe nada que seja totalmente bom e nada que seja totalmente ruim. Existe a coisa muito ruim, mas com cuidado talvez dê para se encontrar alguma vantagem. Mas não é o caso aqui. A gente está tratando de uma coisa que é usada em nível mundial, então certamente tem pontos positivos, mas também vai ter pontos que devem merecer um pouco da atenção. Em relação a vantagens dos custos de uso de vantagem de custos padrões. A gente pode dizer que ele é um excelente enfoque de administração por exceção. Lembre-se, a gente está falando de administração por exceção, que é essa lógica da gente focar o esforço, o administrador gastar as energias dele naquilo que foge do padrão. O que está dentro do padrão, ele vai apenas fazendo a manutenção e seguindo como se estivesse considerando como se estivesse tudo bem. Então, os custos padrões eles são um elemento muito importante do enfoque de administração por exceção e, assim, se os custos se comportarem de acordo com o padrão, eles vão realmente só olhar para outras questões. Quando o custo está distante do padrão, o administrador vai ser alertado para, sei lá, uma existência de problema e talvez esse problema mereça atenção. Esse enfoque ele ajuda os administradores a concentrar sua atenção
apenas no que é importante. Lembre que a gente está olhando só as vantagens do custo padrão. Os padrões eles aparentam ser razoáveis para o empregado, ou seja, porque os empregados eles entendem, depois que o empregado entende a lógica do custo padrão, isso pode realmente ajudar, se ele comprar a ideia, a promover a economia e a eficiência na empresa. E não deixa de ser um marco de referência para que os próprios empregados vejam como é que está o desempenho deles. É importante para o funcionário ele ter uma ideia de como ele está, né? Como é que está o desempenho dele. Se ele tem um custo padrão ou se ele tem uma meta padrão, isso ajuda também. Simplifica a escrituração, isso eu já cheguei a falar, né? Quando a gente vai fazer lançamentos em relação a estoque e outras coisas, se você já se utiliza de um custo padrão, fica mais facilita a vida lá do contador. Outra coisa é que o custo padrão ele se integra facilmente ao sistema de contabilidade por responsabilidade. Por quê? Porque ele tem tudo a ver com contabilidade por responsabilidade. Quais são os possíveis problemas com o uso do custo padrão? Aí é que a onça bebe água, né? Veja, ele pode o custo padrão, o uso, ele pode ter muitas vantagens, mas ele também tem algumas coisas que tem que se prestar atenção. E dentre os problemas seria o uso inadequado de custo padrão e daquele princípio que eu tenho falado, do princípio da administração por exceção. Então, um problema. Os relatórios de variação de custo, né, do custo padrão, normalmente são elaborados mensalmente e frequentemente eles vão ser divulgados dias ou até mesmo semanas após o final do mês. Por conta disso, as informações que vão estar lá naqueles relatórios podem estar tão desatualizadas que elas podem já não servir para mais nada. Relatórios oportunos e frequentes e provavelmente mais corretos, eles são melhores do que relatórios pouco frequentes que são precisos, mas são desatualizados. Porque assim, se um relatório demora a ser feito, é provável que ele seja bem preciso, que ele seja bem calculado. Mas pode ser que o tempo que ele leve para ser atualizado, ou desculpa, para ser produzido e para ser entregue, seja o suficiente para ele desatualizar e perder a eficácia. Então, há um risco sério em relação ao uso de custos padrões da desatualização dos dados. Uma coisa que faz a diferença nesse caso é a tecnologia. Quanto mais tecnologia você tiver, provavelmente você vai ter isso de forma mais rápida, mais tempestiva. Um outro risco é se os administradores não forem sensíveis e usarem os relatórios de variação como uma arma, o moral da empresa, né, dos empregados, pode ser prejudicado. Porque, veja bem, os funcionários têm que receber reforço positivo por um trabalho bem feito. A administração por exceção, por sua vez, tende a enfatizar o que é negativo. Né? Porque a gente só, como eu tenho dito, a gente só vai atrás do que deu errado. Né? O que deu certo continua lá e talvez o empregado que está fazendo a coisa certa, ele comece a se sentir um pouco desmotivado. Se a variação for usada como arma, uma arma que eu digo, uma arma estratégica, né, na questão da administração, os subordinados vão se sentir tentados a encobrir as variações desfavoráveis ou a tomar medidas que não sejam as melhores para garantir que a variação seja sempre favorável. Ou seja, sempre que você gera meta é um negócio que tem que ser muito, 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 muito bem pensado. E de repente você pode tomar providências, e eu vou deixar um caso para que vocês leiam, que fala exatamente de uma situaçãozinha parecida com essa, que a empresa pode estar cumprindo todos os custos padrões, né, os ideais de custo, mas efetivamente o cliente pode estar extremamente insatisfeito. Por quê? Porque, na verdade, se o administrador ele não se preocupar em olhar tanto a questão da eficácia do custo padrão, mas também a consequência em relação ao atendimento, em relação à operação da empresa, o custo padrão pode acabar se tornando um problema em vez de uma solução.
existem alguns pressupostos, né? Os padrões de quantidade de mão de obra, as variações de eficiência de mão de obra, por exemplo, eles são baseados em duas hipóteses. Em primeiro lugar, vai se supor que o ritmo do processo de produção ele é determinado pela mão de obra. Ou seja, se os trabalhadores trabalharem mais rápido, a produção vai aumentar. Só que tem uma coisa: a produção em muitas empresas não é determinada pela velocidade dos trabalhadores. Em lugar disso, é determinada pela velocidade do processamento das máquinas. Então, calcular produtividade pela quantidade de horas de funcionário pode não ser ideal. Talvez horas de máquina já seria um avanço, que já é uma coisinha que se pode acrescentar. Por isso que, como a gente comentou, cada empresa tem seu tipo de custeio padrão. Cada um cria e pode ser um adicional, uma variável a ser adicionada, a quantidade de horas máquinas associadas à quantidade de horas de empregados também. Em segundo lugar, o cálculo em relação à quantidade de mão de obra, ele pressupõe que a mão de obra é um custo variável, mas ela pode ser basicamente fixa. Ou seja, se for a quantidade de empregados fixos, que não fazem muitas horas extras, então você vai ter basicamente um custo mais ou menos fixo. E se você der uma ênfase exagerada na variação de eficiência de mão de obra, você vai criar uma pressão para acumular estoques excessivos. Entenderam? Como eu falei ainda agora, uma variação favorável pode servir para a empresa, pode sim. Deixa eu dar um exemplo. O McDonald's ele possui um padrão para a quantidade de carne de hambúrguer que deve estar presente no Big Mac. Eu que gosto muito, não deveria admitir, mas gosto muito de fast food, percebo que realmente o hambúrguer ele tem um padrão realmente bem preciso da quantidade de carne para cada tipo de hambúrguer, para cada tipo de sanduíche. Uma variação favorável para a empresa, para o McDonald's, seria o quê? Menos carne utilizada do que o especificado pelo padrão. Então, se você do McDonald's e de repente você começa a produzir hambúrguer com menos carne, na hora que o controller, alguém fosse fazer esse levantamento que a gente fez em relação à matéria-prima, a gente ia ter um Big Mac abaixo do padrão de quantidade esperada de consumo. Aparentemente uma vantagem. Mas certamente você teria do outro lado, que poderia ser eu, inclusive, um cliente extremamente insatisfeito. Porque o que, com tudo isso, a gente está querendo mostrar é que as ferramentas existem, são válidas, mas elas têm que ser usadas com sabedoria, né? Com bom senso. Porque não é somente o cortar por cortar ou economizar por economizar. Né? Uma outra coisa que a gente pode ter com os padrões é que a ênfase excessiva no cumprimento dos padrões pode reduzir a importância de outros objetivos, né? Manutenção e aumento da quantidade e qualidade de clientes, a entrega no prazo, a satisfação plena do cliente. Isso dá para corrigir em relação ao custo padrão se você também utilizar medidas padrão complementares também para desempenho, para esse outro tipo de desempenho, não só desempenho, quantidade de hora extra, valor de matéria-prima, valor de custo geral, mas se a gente adicionar também padrões de qualidade, né? Tipo, nossa empresa não trabalha com menos de 90% de aprovação dos clientes. E aí, se você consegue colocar isso tudo num sistema só de padrão, aí realmente pode ser que a coisa funcione bem. Porque aí, na hora que o cliente está insatisfeito, você necessariamente vai tentar avaliar as outras áreas que podem até estar aparentando, tá tudo bem, tá tudo legal, mas não estão. Por fim, só cumprir padrão não é tudo. O simples cumprimento do padrão pode não ser suficiente para promover melhoria contínua. Enfim, somente estar dentro do padrão não quer dizer que você já ganhou o jogo. Na verdade, estar dentro do padrão pode ser o primeiro passo para isso.
Algumas empresas atualmente, já entendendo isso, se preocupam com as tendências das variações de custos de padrão, visando promover melhoria contínua e não apenas cumprir o padrão. Entre outras empresas, padrões fixados por estudos, engenharia, já estão sendo substituídos por uma média móvel de custos efetivos, em que se espera que diminuam ou por custos desejados bastante desafiadores. Em síntese, os administradores eles devem ser muito cuidadosos e nós, como contadores e futuros controllers, a gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente se deparar com o uso de um sistema de custo padrão. É particularmente importante que a gente faça um esforço especial para que a gente possa enfatizar os resultados positivos e apenas não os negativos. Porque a motivação do empregado, a alegria de trabalhar, a realização, porque as pessoas se realizam no trabalho, ela é uma variável, é um ativo intangível que a gente não consegue mensurar. E perder isso aí representa muito. E essa perda pode ser muito mais substancial do que um ganho aparente que você tem por usar um custo padrão. Então, não esqueçam, o custo padrão é ruim? Claro que não, muito bom. É excelente você ter um padrão, você ter uma referência, você usar isso para ter seus feedbacks, para você saber como é que você está indo. Mas lembrar que o custo padrão não é tudo. O custo padrão ele é mais uma ferramenta que está à disposição do controller, que está à disposição do administrador, que vai ajudar na tomada de decisão, mas eu não sei se eu já dei esse exemplo a vocês, mas eu costumo dizer que a sala de um controller deveria ser mais ou menos como uma cabine de piloto de avião. Acho que todo mundo já viu em filme, alguém já pode ter tido a chance de ver pessoalmente, mas o painel ele tem uma infinidade de controles. Eu não tenho a menor ideia do que significa. Eu mal sei o que é que significa do meu carro. Mas o piloto sabe. Ele sabe o que significa cada botãozinho daquele, o que significa cada reloginho, cada indicador daquele. E com a reunião daqueles indicadores, ele faz o avião voar. E quando o avião tem algum tipo de problema, ele já sabe porque aquilo ali informa ele imediatamente. Assim também funciona na controladoria. Para o controller, todas essas ferramentas que a gente está falando, tudo isso que a gente tem estudado, e agora em especial o custo padrão, é tão somente mais uma ferramenta. Ela não pode ser entendida que é grande panaceia, o elixir do sucesso e ser utilizado sozinho, somente o custo padrão pelo custo padrão. Na verdade, a gente tem que entender que o custo padrão é também mais uma ferramenta que vai auxiliar o controller a criar a sua ideia, identificar os porquês das situações e fornecer para quem toma a decisão, para aquele que realmente vai ser a palavra final e que eu espero que no futuro seja também um outro contador, e isso seja uma coisa muito comum, rotineira, com riqueza de informações, com riqueza de detalhes, de modo que ele possa tomar com segurança a melhor decisão. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu desejo a vocês uma boa semana de estudos, não só nessa, mas em todas as nossas disciplinas. Nós, esta semana, já teremos uma atividade, e essa atividade contempla a aula anterior e a aula de hoje, para que a gente tenha uma fixada nesse assunto. Seguiremos na próxima aula falando de controladoria. Uma boa semana, até lá.